Aula 1. Gostas de ir a eventos escolares como danças e baile? Olá, Ana. Gosta de ir a eventos escolares como danças e baile? Sim, aguardo com expectativa eventos escolares como danças e baile. São experiências divertidas e memoráveis. Isso é ótimo. Qual é a tua atividade de fim de semana com amigos? Suspender no parque ou ir ao cinema são algumas das nossas atividades favoritas de fim de semana juntos. Passar tempo no parque ou ver filmes parece muito divertido. Alguma outra atividade que goste? Também gostamos de ir a cafés, experimentar novos restaurantes ou ter noites de jogo em casa de alguém. Explorar cafés, restaurantes e ter noites de jogo são ótimas formas de se ligar aos amigos. Algum momento memorável das suas atividades de fim de semana? Tem havido muitos momentos cheios de risos, desde cenas de filmes engraçados a competições hilariantes de jogos noturnos. Momentos cheios de riso tornam as memórias ainda mais especiais. Algum plano de fim de semana para o próximo fim de semana com os seus amigos? Estamos a planear um piquenique na praia e talvez um jogo amigável de desporto. Adoramos ser ativos ao ar livre. Um piquenique de praia e desporto soam a planos fantásticos. Algum pensamento final sobre atividades de fim de semana com amigos? Passar tempo de qualidade com os amigos é importante para construir relações fortes e criar memórias duradouras. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. Aproveite as suas atividades de fim de semana com amigos. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia maravilhoso. Lição 2. Qual é a tua atividade de fim de semana com amigos? Olá, Ana. Muitas vezes vamos ao parque e jogamos basquetebol aos fins de semana. Qual é a tua atividade de fim de semana com amigos? Explorar trilhos da natureza e fazer caminhadas são as nossas atividades de fim de semana favoritas. Gostamos de estar ao ar livre e de nos mantermos ativos. Explorar trilhos da natureza e caminhadas soa como muita diversão. Alguma trilha ou parques específicos que goste de visitar? Temos alguns trilhos favoritos nas proximidades, como os da Reserva Natural Local e do Parque Montanhoso. As reservas naturais locais e os parques montanhosos oferecem belas oportunidades para caminhadas. Algum momento memorável das suas aventuras de caminhadas? Tivemos vistas deslumbrantes do topo das montanhas, encontramos vida selvagem e descobrimos cascatas escondidas durante as nossas caminhadas. Vistas deslumbrantes, encontros da vida selvagem e cascatas escondidas tornam as caminhadas ainda mais emocionantes. Algum próximo plano de caminhadas? Estamos a planear enfrentar um trilho mais desafiante no próximo fim de semana. É conhecida pelas suas vistas deslumbrantes e terreno acidentado. Lidar com um trilho desafiante parece uma aventura. Alguma reflexão final sobre atividades de fim de semana na natureza? Estar na natureza proporciona uma fuga refrescante às rotinas diárias e permite-nos apreciar a beleza do ar livre. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. Desfrute da sua próxima aventura de caminhadas com amigos. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia fantástico. Aula 3. Quantas vezes visitam os vossos avós? Olá, Ana. Visito os meus avós 1 ou 2 vezes por mês. Com que frequência visitam os seus avós? Tento visitar os meus avós em semanas alternadas. Gosto muito de passar tempo com eles e ouvir as suas histórias. Isso é bom. As visitas regulares ajudam a manter uma ligação forte. Alguma atividade específica que faça quando visita os seus avós?
Muitas vezes temos refeições juntas, jogamos jogos de tabuleiro ou fazemos passeios no bairro. É tempo de qualidade com a família. Refeições, jogos de tabuleiro e caminhadas soam como atividades maravilhosas de colagem. Algum momento memorável que teve com os seus avós? Tivemos conversas sentidas, partilhámos risos e criámos memórias lindas durante as nossas visitas. As conversas sentidas e o riso tornam as visitas especiais. Algum desafio na marcação de visitas ou em passar tempo com os seus avós? Por vezes, horários ou distâncias conflituantes podem torná-la desafiante, mas fazemos um esforço para encontrar tempo uns para os outros. Encontrar tempo apesar dos desafios mostra a importância da relação. Algum pensamento final sobre visitar avós? Visitar avós é uma forma de mostrar amor, respeito e apreço pela sabedoria e amor que partilham conosco. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. Aproveite a sua próxima visita com os seus avós. São bem-vindos, John. Agradeço, tenham um dia maravilhoso. Aula 4. Tem algum animal de estimação em casa? Olá, Ana. Sim, tenho um gato chamado Whiskers. Tem algum animal de estimação em casa? Não, não tenho nenhum animal de estimação em casa. Mas sempre quis um cão. Os cães fazem grandes companheiros. Alguma razão específica para ainda não ter uma? Vivo num apartamento que não permite animais de estimação, por isso, não é viável neste momento. Ah, eu percebo. As regras do apartamento podem limitar a propriedade de animais de estimação. Algum momento memorável com o seu gato, Whiskers? Os Whiskers gostam de me enrolar ao colo enquanto leio ou vejo televisão. É um tempo acolhedor e relaxante juntos. Parece adorável. Os gatos podem ser muito afetuosos. Algum desafio que enfrenta ao cuidar dos Whiskers? Acompanhar a higiene regular e proporcionar tempo de reprodução e estimulação suficientes são desafios importantes a enfrentar. As tosquias e os tempos de brincadeira regulares são essenciais para um gato feliz e saudável. Alguma reflexão final sobre ter animais de estimação? Os animais de estimação trazem alegria, companheirismo e responsabilidade para as nossas vidas. Podem ser acréscimos maravilhosos a qualquer família. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. Aproveite o seu tempo com a Whiskers. São bem-vindos, John. Agradeço, tenham um ótimo dia. Aula 5. É fã de atividades ao ar livre. Olá, Ana. Sim, gosto de caminhadas e ciclismo aos fins de semana. É fã de atividades ao ar livre? Absolutamente. Adoro estar ao ar livre e explorar a natureza. É refrescante e energizante. Isso é ótimo. Alguma trilha para caminhadas ou percursos de bicicleta que recomende? Há um trilho cênico junto ao rio e um caminho de bicicleta pela floresta vizinha. São ambos lindos e agradáveis. Percursos cênicos junto ao rio e caminhos de bicicleta na floresta são incríveis. Algum momento memorável das suas aventuras ao ar livre? Já vi pôr do sol impressionantes do topo das montanhas enquanto fazia caminhadas e tive passeios de bicicleta emocionantes por terrenos desafiantes. Testemunhar o pôr do sol e experimentar passeios emocionantes tornam as aventuras ao ar livre inesquecíveis. Algum próximo plano para caminhadas ou ciclismo? Estou a planear caminhar um novo trilho no próximo fim de semana e explorar uma rota de bicicleta diferente. Adoro tentar novos caminhos. Experimentar novos trilhos e rotas mantém a emoção viva.
Alguma reflexão final sobre atividades ao ar livre? As atividades ao ar livre oferecem a oportunidade de se conectar com a natureza, manter-se ativo e apreciar a beleza do mundo que nos rodeia. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. Desfrute das suas próximas aventuras ao ar livre. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia fantástico. Lição 6. Pode estar pronto para a reunião até às 9 da manhã. Podia estar pronto para a reunião pelas 9 horas da manhã. Sim, poderia estar preparado a tempo. O que é que temos de discutir na reunião? Analisaremos as atualizações do projeto e discutiremos os próximos prazos. Algum ponto específico que gostaria de abordar? Quer partilhar o progresso na campanha de marketing? E quanto a si? Vou fornecer atualizações sobre as projeções financeiras e o orçamento. Existe algum material que deva trazer? Por favor, traga o último relatório de vendas e quaisquer documentos relevantes. Devemos ter uma apresentação pronta. Sim, vamos preparar uma breve apresentação para resumir os pontos-chave. Algum formato ou slides específicos que você prefira? Uma apresentação concisa e visualmente apelativa seria ideal. Vamos mantê-la informativa mas envolvente. Devemos atribuir tempo às perguntas e à discussão. Absolutamente. Deveríamos dar tempo para que todos façam perguntas e partilhem as suas ideias. Quanto tempo deve durar a reunião? Vamos apontar para uma reunião de 1 hora para garantir que cobrimos tudo sem pressa. Há mais alguma coisa que precisemos de nos preparar? Deveríamos ter uma agenda clara e distribuí-la antecipadamente aos participantes. Alguma reflexão final sobre a reunião? Vamos garantir que todos estão bem preparados e incentivemos a participação ativa. Eis uma reunião produtiva. Lição 7. Poderíamos fazer exercício durante 30 minutos hoje. Poderíamos fazer exercício durante 30 minutos hoje. Sim, podíamos encaixar num treino rápido. Que tipo de exercício tem em mente? Que tal uma caminhada ou uma corrida vibrante pelo bairro? É uma boa opção de cardio. Está de pé para isso? Parece perfeito. Gosto de caminhar ou correr. A que horas devemos ir? Vamos à noite, por volta das 18 horas. É um bom momento para estar ao ar livre. Isso é conveniente para si? 18 horas funciona para mim. Vou certificar-me de usar roupa de treino confortável. Devemos esticar antes e depois. Sim, vamos fazer uma rotina de alongamentos de aquecimento e arrefecimento para evitar ferimentos. Algum alongamento específico que prefira? Gosto de fazer alongamentos nas pernas e rolos nos ombros. Ajudam-me a soltar. Precisamos de algum equipamento. Não é necessário equipamento para uma caminhada ou jogo. Basta certificar-se de usar bons sapatos de caminhada ou corrida. Algum outro exercício que você gostaria de incluir? Podemos incorporar alguns exercícios de peso corporal como agachamentos e almoços durante a nossa caminhada. Acrescenta variedade. E que tal rastrear o nosso progresso? Podemos usar uma app de fitness ou um pedómetro para acompanhar a nossa distância e passos. Pode ser motivador. Alguma outra reflexão sobre a nossa sessão de treino? Vamos aproveitar o ar puro e torná-lo uma atividade divertida. Aqui está para se manter ativo e saudável. Lição 8. Podia estar mais atento enquanto ouve. Podia estar mais atento enquanto ouve. Sim, posso focar-me melhor no que está a ser dito. Por que acha que é importante?
Estar atento mostra respeito e ajuda na compreensão dos outros. Como planeia melhorar? Vou praticar uma escuta ativa e minimizar as distrações. E quanto a si? Vou fazer um esforço para prestar toda a minha atenção e evitar a interrupção. Alguma técnica específica que considera útil? Manter o contacto visual e acenar para mostrar que estou envolvido ajuda-me a ficar atento. E quanto a si? Acho que tirar breves notas e repetir pontos-chave na minha mente me ajuda a reter informações. Algum desafio que enfrenta é manter-se atento? Às vezes, a minha mente vagueia ou fico preocupado com os meus pensamentos. E quanto a si? As distrações externas podem tornar desafiador manter-se focado. Alguma dica para alguém que quer estar mais atento enquanto ouve? Prática estar presente no momento e mostrar genuinamente interesse pelo orador. E quanto a si? Acho que fazer perguntas esclarecedora e resumir o que ouvi melhora a minha atenção. Alguma outra reflexão sobre estar atento enquanto ouve? Melhora a comunicação e fortalece as relações. Vamos continuar a ser ouvintes atentos. Concordo. Isto é estar atento e ouvir verdadeiramente o que os outros têm a dizer. Lição 9. Podes ligar para o teu amigo para o apanhar. Podia ligar para o seu amigo para o apanhar. Sim, poderia dar-lhes uma chamada mais tarde. A que amigo se está a referir? Estava a pensar na vossa amiga Sara. Já passou algum tempo desde a última vez que falou. Estás em contacto com ela? Sim, tenho as informações de contato dela. Vou contactá-la e ver se ela está disponível para conversar. Há algo específico que gostariam que eu pergunte ou discutisse? Basta ver como está e ver se está interessada em encontrar-se. Alguma hora em particular que funcione para si? Vou tentar ligar-lhe esta noite quando tiver algum tempo livre. Vou mantê-lo atualizado sobre a conversa. Há mais alguma coisa que gostaria que eu transmitisse? Deixa-a saber que estávamos a pensar nela e que adoraríamos recuperar o atraso. Algum tópico que acha que devíamos abordar quando nos reunimos? Podemos falar de eventos recentes, partilhar atualizações sobre as nossas vidas e relembrar os velhos tempos. Existe um local preferido para o mito? Talvez possamos sugerir uma reunião num café ou parque local. É um cenário casual e confortável. Vamos ver o que a Sara prefere. Mais alguma coisa que devamos considerar? Seria bom preparar algumas perguntas ou iniciar conversas para manter a conversa fluindo. Aqui está para voltar a ligar com Sara e desfrutar de uma grande recuperação. Lição 10. Podias estar aberto a experimentar um novo passatempo. Podia estar aberto a experimentar um novo passatempo. Sim, eu poderia explorar uma nova atividade. Que passatempo tem em mente? E quanto à pintura ou ao desenho? É um passatempo criativo e relaxante. Está interessado em arte? Parece-me interessante. Sempre quis experimentar pintar. Quando é que devemos começar? Podemos começar este fim de semana. Vou reunir alguns materiais de arte básica. Algum tipo específico de pintura que gostaria de experimentar? Comecemos pela pintura à aguarela. Parece amigável para o principiante. Precisamos de alguma orientação ou tutorias. Podemos encontrar tutoriais online ou fazer uma aula de arte para principiantes. Ajudar-nos a aprender o básico. Está confortável com isso? Sim, tutoriais online ou uma aula seria útil. Vamos explorar diferentes técnicas e estilos.
Algum outro passatempo que gostasse de experimentar? Estou interessado em fotografia. Permite-nos captar belos momentos. Algum assunto ou tema específico que gostaria de fotografar? A natureza e as paisagens seriam grandes temas para fotografar. Oferecem muita beleza e variedade. Devemos planear algum outings para fotografia. Sim, vamos agendar algumas viagens ao ar livre para praticar fotografia. Dar-nos a oportunidade de explorar novos lugares também. Alguma reflexão final sobre a tentativa de novos passatempos? É emocionante sair das nossas zonas de conforto e descobrir novas paixões. Vamos abraçar a criatividade e aproveitar a viagem. Lição 11. Ouvi dizer que és membro do clube de fotografia. Olá, Ana. Ouvi que és membro do clube de fotografia. Isso é fixe. Sim, gosto de fotografia e de fazer parte do clube. Faz parte de algum clube escolar, John? Sim, também sou membro do clube de fotografia. Temos um interesse partilhado. Isso é ótimo. Do que mais gosta em estar no clube de fotografia? Gosto de captar momentos e expressar a minha criatividade através da fotografia. É muito divertido. A fotografia é uma forma maravilhosa de expressar criatividade. Algum assunto ou estilo favorito que goste de fotografar? Gosto de tirar fotos da natureza e experimentar diferentes ângulos e técnicas de iluminação. A fotografia de natureza pode ser cativante. Alguma dica ou truques que aprendeu através do clube? Aprendi sobre composição, usando diferentes configurações de câmara e técnicas de pós-processamento. São competências valiosas a ter alguma experiência memorável ou projetos fotográficos em que já trabalhou. Tivemos uma exposição de fotografia no ano passado onde apresentei algumas das minhas melhores fotografias. Foi emocionante. Parece uma grande oportunidade para mostrar o seu trabalho. Algum plano ou objetivo que tenha para a sua fotografia? Quero continuar a melhorar as minhas capacidades e talvez até participar em competições de fotografia no futuro. Isso é ambicioso. As competições podem ser uma ótima maneira de se desafiar. Alguma reflexão final sobre fazer parte de um clube escolar? Fazer parte de um clube permite-lhe prosseguir os seus interesses, aprender com os outros e fazer novos amigos. Concordo. É uma experiência gratificante. Obrigado por partilhar, John. Continue a captar fotos incríveis. Vocês são bem-vindos, Ana. Agradeço, tenha um dia fantástico e aproveite as atividades do seu clube de fotografia. Lição 12. Tem um trabalho a tempo parcial. Olá, Ana. Tem um trabalho a tempo parcial. Sim, trabalho a tempo parcial numa livraria local. É um trabalho divertido. Isso é fixe. Do que mais gosta em trabalhar na livraria? Adoro estar rodeado de livros e ajudar os clientes a encontrar a sua próxima boa leitura. Trabalhar com livros parece gratificante. Tem algum género ou autor favorito? Gosto de ler romances de fantasia e alguns dos meus autores favoritos são J.K. Rowling e George R.R. Martin. A fantasia é um género popular. Alguma regalias ou benefícios de trabalhar na livraria? Recebo um desconto em livros, o que é ótimo porque adoro expandir a minha biblioteca pessoal. Os descontos na livraria são o sonho de um leitor. Algum desafio que enfrentou no seu trabalho a tempo parcial? Por vezes, pode ser desafiador lidar com um grande afluxo de clientes, especialmente em períodos movimentados.
Lidar com um elevado volume de clientes pode ser exigente. Alguma habilidade ou lição que aprendeu com o seu trabalho? Aprendi habilidades eficazes de comunicação, organização e resolução de problemas através do meu trabalho na livraria. São competências valiosas que podem ser aplicadas em várias áreas. Algum plano ou objetivo relacionado com o seu trabalho a tempo parcial? Quero continuar a aprender sobre diferentes géneros e autores para ajudar melhor os clientes nas suas escolhas de livros. Esse é um grande objetivo. Ser conhecedor ajuda os clientes a encontrar os livros certos. Alguma reflexão final sobre ter um trabalho a tempo parcial? Os empregos a tempo parcial proporcionam uma experiência de trabalho valiosa, independência e a oportunidade de desenvolver novas competências. Concordo. Obrigado por partilhar, Ana. Aproveite o seu trabalho na livraria e a leitura feliz. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia fantástico. Lição 13. O que você faz aos fins de semana? Olá, Ana. O que você faz aos fins de semana? Aos fins de semana, saio com amigos, pego na leitura e faço uma corrida. E você, John? Também gosto de sair com amigos, ler e ir correr aos fins de semana. É uma boa maneira de relaxar. Passar tempo com amigos é sempre divertido. Alguma atividade específica que você gosta de fazer quando sair? Muitas vezes temos noites de cinema, saímos para refeições, ou exploramos novos lugares na cidade. Noites de cinema e explorar a cidade são emocionantes. Que tipo de livros gosta de ler quando se apanha na leitura? Gosto de uma variedade de géneros, mas estou particularmente atraído pelos livros de mistério e ficção científica. O mistério e a ficção científica podem ser cativantes. Algum livro ou autor favorito que recomende? Alguns dos meus livros favoritos são The Girl with the Dragon Tattoo, de Stieg Larsson, e Dune, de Frank Herbert. São escolhas populares. Vou considerar adicioná-los à minha lista de leitura. Alguma razão em particular para ir a uma corrida aos fins de semana? Jogging ajuda-me a limpar a minha mente, a manter-se ativo e a manter um estilo de vida saudável. Limpar a mente e manter-se ativo são importantes. Alguma rota ou lugares específicos que goste de ir para uma corrida? Gosto de correr no parque perto da minha casa ou pelos trilhos cênicos perto do rio. Jogging na natureza parece refrescante. Alguma reflexão final sobre as atividades de fim de semana? Os fins de semana são uma ótima oportunidade para descontrair, desfrutar de passatempos e recarregar para a semana que se avizinha. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, John. Tenha um fim de semana fantástico repleto de diversão e relaxamento. Vocês são bem-vindos, Ana. Agradeço, aproveite também os seus fins de semana. Aula 14. Qual é o teu lanche favorito? Olá, Ana. Qual é o seu lanche favorito? O meu petisco favorito é a pipoca. Adoro a sua textura leve e estaladiça. Pipocas é uma escolha clássica. Algum sabor ou tempero em particular que prefira? Gosto tanto de pipocas doces como salgadas. Sabores a caramelo e queijo são as minhas opções de geoto. As variedades de pipocas doces e salgadas são deliciosas. Tem outros petiscos favoritos para além das pipocas? Também gosto de frutas frescas, especialmente melancia suculenta e maçãs crocantes. A fruta fresca é uma escolha de lanche saudável e refrescante. Outros petiscos em que goste de se deliciar? Tenho uma fraqueza em relação ao chocolate.
Um pedaço de chocolate negro é sempre um mimo. O chocolate negro pode ser satisfatório. Alguma marca ou tipo de chocolate negro que recomende? Gosto de marcas como a Lindt e Ghirardelli pelos seus sabores ricos e suaves de chocolate escuro. Lindt e Ghirardelli são conhecidos pelos seus chocolates de qualidade. Alguma reflexão final sobre snacking? Os snacks podem ser agradáveis com moderação e proporcionam um rápido impulso energético ao longo do dia. Concordo. Obrigado por partilhar, Ana. Aproveite os seus petiscos favoritos e tenha um dia maravilhoso. São bem-vindos, John. Agradeço o feliz petisco para ti também. Aula 15. Quantas vezes visita a biblioteca? Olá, Ana. Com que frequência visita a biblioteca? Visito a biblioteca uma vez por semana para pedir livros emprestados para leitura de lazer. É meu hábito regular. Isso é ótimo. Do que mais gosta em visitar a biblioteca? Adoro o ambiente tranquilo e a vasta seleção de livros disponíveis para eu explorar. A biblioteca é, de facto, um refúgio calmo e repleto de livros. Algum género ou autor favorito que goste de pedir emprestado? Gosto de uma variedade de géneros, mas gosto particularmente de romances mistério e de obras de Agatha Christie. Os romances mistério podem ser emocionantes. Agatha Christie é uma autora de renome nesse género. Algum livro específico que recomende? Alguns dos meus livros de mistério favoritos são Un Tueur en New e Assassinat on the Orient Express, de Agatha Christie. São romances mistério clássicos. Vou certificar-me de que os vai verificar. Alguma outra atividade que faça na biblioteca para além de pedir livros emprestados? Às vezes assisto a clubes de livros ou participo em eventos de bibliotecas como palestras de autor ou workshops de escrita. Os clubes de livros e os eventos da biblioteca são envolvente. Alguma experiência memorável que já teve na biblioteca? Uma vez conheci o meu autor favorito num evento de assinatura de livros realizado na biblioteca. Foi um sonho tornado realidade. Conhecer o seu autor favorito deve ter sido uma experiência incrível. Alguma meta ou plano relacionado às suas visitas à biblioteca? Quero explorar diferentes géneros e descobrir novos autores para alargar os meus horizontes de leitura. Esse é um objetivo fantástico. Explorar novos géneros pode levar a descobertas emocionantes. Alguma reflexão final sobre as visitas às bibliotecas? As bibliotecas são tesouros de conhecimento e imaginação, e visitá-las é uma maneira maravilhosa de expandir a mente. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. Aproveite as suas visitas à biblioteca e a leitura feliz. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia fantástico. Aula 16. Qual é o teu modo de transporte preferido para a escola? Olá, Ana. Qual é o seu modo de transporte preferido para a escola? Costumo apanhar o autocarro escolar para ir para a escola. É conveniente e fiável. Pegar no autocarro escolar faz sentido. Alguma razão particular para a preferir? Poupa tempo e permite-me socializar com os colegas durante o trajeto. Estas são vantagens definitivas. Tem outros modos de transporte que utiliza ocasionalmente? Às vezes vou de bicicleta para a escola quando o tempo é bom e a distância é controlável. Andar de bicicleta pode ser uma alternativa agradável. Algum desafio que enfrentou com o transporte para a escola?
Ocasionalmente, o autocarro escolar pode ficar lotado, especialmente nas horas de ponta, mas eu consigo encontrar um lugar. Autocarros lotados podem ser inconvenientes. Alguma dica ou estratégia que utilize para tornar o seu trajeto mais confortável? Trago um livro ou ouço música para tornar o trajeto mais agradável e passar o tempo rapidamente. Ler ou ouvir música pode definitivamente tornar o trajeto mais agradável. Alguma reflexão final sobre o transporte para a escola? A escolha de um modo de transporte fiável e confortável é essencial para um início de dia suave. Concordo. Obrigado por partilhar, Ana. Tenha um ótimo dia de viagem e produtividade na escola. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia fantástico também. Aula 17. Está envolvido em algum evento escolar ou concurso? Olá, Ana. Está envolvido em algum evento escolar ou concurso? Sim, participo em feiras de ciência e concursos de debate. São empolgantes e desafiantes. Isso é impressionante. Do que mais gosta em participar em feiras de ciência? Adoro conduzir experiências, explorar conceitos científicos e apresentar as minhas descobertas a outros. As feiras de ciência oferecem uma ótima plataforma para mostrar o seu conhecimento científico. E que tal debater concursos? Debater concursos permitem-me desenvolver as minhas capacidades de comunicação, expressar as minhas opiniões e envolver-me em discussões intelectuais. Debater concursos pode ser intelectualmente estimulante. Alguma conquista notável ou experiências memoráveis destes eventos? Ganhei prémios pelos meus projetos de feiras de ciência e tive momentos emocionantes durante intensos debates. Ganhar prémios e viver intensos debates tem de ser gratificante. Alguma dica ou estratégia que utilize para o sucesso nestes eventos? A preparação, a investigação e a prática são fundamentais. É importante ser bem versado no tópico e ter argumentos fortes. A preparação é, de facto, crucial. Algum objetivo ou aspiração relacionado com a sua participação nestes eventos? Tenho como objetivo continuar a aperfeiçoar as minhas competências científicas e de debate, e talvez até as prosseguir no ensino superior ou profissional. Esse é um objetivo louvável. Tanto a ciência como o debate oferecem competências valiosas para o futuro. Alguma reflexão final sobre a participação em eventos e competições escolares? Os eventos escolares e as competições proporcionam oportunidades de crescimento pessoal, aprendizagem e descoberta de novas paixões. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. A melhor das sortes nas vossas futuras feiras de ciência e concursos de debate. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia maravilhoso. Lição 18. Como gera o teu tempo entre eles? Olá, Ana. Tanto para os meus estudos como para os hobbies, como é que gerem o vosso tempo entre eles? Eu crio um cronograma que atribui tempo tanto para os meus estudos como para os hobbies. Ajuda-me a manter-se organizado e equilibrado. Essa é uma abordagem inteligente. Como é que decide quanto tempo atribuir a cada um? Considero a importância e urgência dos meus estudos, garantindo que disponho de tempo suficiente tanto para tarefas académicas como para passatempos. Equilibrar importância e urgência é fundamental. Alguma estratégia específica que utiliza para cumprir o seu horário? Eu priorizo as tarefas, minimizo as distrações e mantendo-me disciplinado para aproveitar ao máximo o tempo alocado para cada atividade.
Priorizar tarefas e minimizar distrações são técnicas eficazes. Algum desafio que enfrenta na gestão do seu tempo? Por vezes surgem eventos inesperados ou requisitos de estudo adicionais, mas adapto o meu horário de acordo para os acomodar. A adaptação a eventos inesperados é crucial. Algum benefício que conheceu ao gerir eficazmente o seu tempo? A gestão eficaz do tempo permite-me progredir nos meus estudos enquanto ainda desfruta dos meus hobbies e mantendo um equilíbrio saudável entre trabalho e vida profissional. Manter um equilíbrio saudável entre a vida profissional e a vida profissional é importante. Alguma reflexão final sobre a gestão do tempo entre estudos e passatempos? Trata-se de encontrar um ritmo que funcione para ti e de ser flexível quando necessário. A gestão do tempo é uma habilidade valiosa para o sucesso. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. A melhor sorte em gerir o seu tempo de forma eficaz. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia produtivo. Aula 19. É fã da aprendizagem online. Olá, Ana. É fã da aprendizagem online? A aprendizagem online tem os seus benefícios, mas prefiro aulas presenciais. E quanto a si? Gosto muito de aprender online. Oferece flexibilidade e comodidade. Quais as razões pelas quais prefere as aulas presenciais? Acho as aulas presenciais mais envolventes e interativas. Valorizo as interações presenciais com professores e colegas de turma. As interações presenciais têm as suas vantagens. Algum aspecto específico da aprendizagem online que ache benéfico? A aprendizagem online permite o estudo ao próprio ritmo e a capacidade de aceder a recursos a partir de qualquer lugar com ligação à internet. O estudo do próprio ritmo e a acessibilidade são vantagens definidas. Algum desafio que encontrou com a aprendizagem online? Questões técnicas e potenciais distrações podem, por vezes, interromper o processo de aprendizagem durante as aulas online. As questões técnicas e as distrações podem ser frustrantes. Alguma dica ou estratégia que utilize para superar esses desafios? Eu tenho a certeza de ter uma conexão de internet confiável, eliminar distrações no meu espaço de estudo e praticar autodisciplina. São estratégias eficazes. Alguma reflexão final sobre aprendizagem online versus aulas presenciais? Em última análise, depende das preferências pessoais e dos estilos de aprendizagem. Ambas as opções têm os seus méritos e é importante encontrar o que funciona melhor para cada indivíduo. Concordo. Obrigado por partilhar, Ana. Seja online ou presencial, pode a sua jornada de aprendizagem ser bem-sucedida. São bem-vindos, John. Agradeço. A melhor sorte para si também. Aula 20. Como se organiza com os trabalhos escolares. Olá, Ana. Como se organiza com os trabalhos escolares? Eu uso um planificador para acompanhar minhas tarefas e prazos. Ajuda-me a manter-se organizado e a cumprir prazos. Usar um planificador é uma ótima maneira de se manter no topo das suas atribuições. Tem alguma estratégia específica para gerir as suas tarefas? Separo grandes atribuições em tarefas menores e defino metas realistas para cada dia. Ajuda-me a manter o foco e evitar a procrastinação. A divisão de atribuições em tarefas menores é uma abordagem inteligente. Algum outro método que utiliza para se manter organizado? Também priorizo os meus trabalhos com base em prazos e importância, garantindo que os concluo em tempo útil.
Priorizar atribuições é essencial para uma gestão eficaz do tempo. Já enfrentou desafios em se manter organizado? Por vezes, eventos ou cargas de trabalho inesperadas podem tornar difícil cumprir o meu horário, mas ajusto e adapto-me conforme necessário. A adaptação a eventos inesperados é importante. Algum benefício que você experimentou ao se manter organizado com suas tarefas? Manter-me organizado ajuda-me a reduzir o stress, manter uma visão geral clara da minha carga de trabalho e enviar um trabalho de alta qualidade a tempo. Reduzir o stress e submeter trabalhos de alta qualidade são vantagens definitivas. Alguma reflexão final sobre se manter organizado com trabalhos escolares? Encontrar um sistema que funcione para si e ser consistente com ele é fundamental. É uma habilidade valiosa que ajuda no sucesso acadêmico. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, Ana. A melhor sorte em ficar organizado e realizar os seus trabalhos escolares. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia produtivo. Lição 21. Acordas cedo de manhã. Olá, Ana. Acordo cedo todos os dias. Acorda cedo de manhã. Sim, também acordo cedo. Isso é ótimo. A que horas costumam acordar? Acordo todas as manhãs às 6 da manhã. Às 6 horas da manhã é uma boa altura para começar o dia. Alguma razão específica para acordar cedo? Acho que me ajuda a sentir-me mais produtiva e energizada. Concordo. Acordar cedo dá um tom positivo para o dia. Alguma rotina matinal que siga? Gosto de meditar e fazer exercício de manhã. Meditação e exercício são excelentes formas de começar o dia. Alguma dica para acordar cedo? Defina um horário de sono consistente e evite ecrãs antes de dormir. A consistência e o tempo sem tela antes da cama podem promover o melhor sono. Algum benefício que notou ao acordar cedo? Sinto-me mais focado e tenho tempo para atividades pessoais. Ter tempo extra para atividades pessoais é valioso. Algum desafio em acordar cedo? Pode ser difícil de início, mas estabelecer uma rotina ajuda. Construir uma rotina requer tempo e esforço, mas vale a pena. Algum outro hábito matinal que tenha? Tenho a certeza de ter um pequeno almoço saudável para abastecer o meu dia. Um pequeno almoço saudável é importante para começar o dia certo. Alguma escolha de pequeno almoço favorito? Gosto de aveia com frutas ou uma omelete vegetariana. As farinhas de aveia com frutas e omeletes veggie são opções nutritivas. Algum plano para amanhã depois de acordar cedo? Gosto de planear o meu dia, definir metas e priorizar tarefas. Ajudas de planeamento e definição de objetivos com produtividade. Alguma reflexão final sobre acordar cedo? É uma escolha pessoal, mas vale a pena considerar para um começo positivo. Vou tentar ver como funciona para mim. Obrigado, Ana. São bem-vindos, John. Espero que beneficie. Tenha um dia maravilhoso. Vocês também, Ana. Cuide e aproveite as suas manhãs. Lição 22. Que horas costumam levantar? Olá, Ana. Costumo levantar-me às 6 da manhã. A que horas se levante normalmente? Também costumo levantar às 6 da manhã. Isso é ótimo. Chegar cedo permite um dia produtivo.
Alguma razão específica para acordar às 6 horas da manhã? Acho que me dá um começo de cabeça e dá um tom positivo. Concordo. Começar o dia mais cedo pode levar ao aumento da produtividade. Alguma rotina matinal que siga? Gosto de fazer exercício físico e tomar um pequeno almoço saudável de manhã. Exercício e um pequeno almoço saudável são excelentes formas de começar o dia. Alguma dica para acordar cedo de forma consistente? Defina um horário de sono consistente e crie uma rotina relaxante para dormir. A consistência e uma rotina calmante ao deitar podem promover um melhor sono. Algum benefício que notou ao acordar cedo? Sinto-me mais focado, energizado e tenho tempo para atividades pessoais. O aumento do foco, da energia e do tempo pessoal são benefícios valiosos. Algum desafio em acordar cedo? Pode ser duro inicialmente, mas estabelecer uma rotina ajuda. Construir uma rotina exige esforço, mas compensa a longo prazo. Algum outro hábito matinal que tenha? Gosto de planear o meu dia e estabelecer objetivos de manhã. O planeamento e a definição de objetivos contribuem para um dia produtivo. Alguma escolha de pequeno almoço favorito? Gosto de aveia com frutas ou um batido embalado de proteínas. As farinhas de aveia com frutas e smoothies proteicos são opções nutritivas. Algum plano para amanhã depois de acordar cedo? Eu priorizo as minhas tarefas e primeiro abordo projetos importantes. A priorização das tarefas garante uma utilização eficiente da manhã. Alguma reflexão final sobre acordar cedo? É uma escolha pessoal, mas pode levar a um estilo de vida positivo. Vou tentar ver como funciona para mim. Obrigado, Ana. São bem-vindos, John. Desejo-lhe sucesso. Tenha um dia produtivo. Vocês também, Ana. Cuide e aproveite ao máximo as suas manhãs. Lição 23. Como é que começa o teu dia? Olá, Ana. Como é que começa o teu dia? Começo o meu dia por escovar os dentes e lavar a minha cara. É uma boa maneira de refrescar-se de manhã. Outras rotinas matinais. Depois disso, faço a cama e vesti-me para o dia. Fazer a cama e vestir-se dá um tom produtivo. Algum hábito de pequeno almoço? Gosto de ter um pequeno almoço saudável para alimentar o meu dia. Um pequeno almoço saudável é importante para a energia e o foco. Alguma escolha de pequeno almoço favorito? Gosto de iogurte com frutas ou tosta integral com abacate. O iogurte com frutas e a tosta de abacate são opções nutritivas. Algum plano para o resto do dia? Tenho algumas tarefas a cumprir e uma reunião à tarde. Boa sorte com as suas tarefas e reunião. Alguma dica para um dia produtivo? Priorize as suas tarefas e mantenha-se organizado ao longo do dia. Priorizar e manter a ajuda organizada com produtividade. Algum passatempo ou atividades de que goste? Gosto de ler, pintar e ir passear na natureza. Ler, pintar e passear na natureza são ótimas para o relaxamento. Alguma prática de autocuidado que incorpore? Pratico meditação e faço alguns exercícios de alongamento. A meditação e o alongamento promovem o bem-estar mental e físico. Algum pensamento final sobre o início do dia? Começar o dia com hábitos positivos dá um mote para o sucesso. Concordo.
Obrigado por partilhar, Ana. Tenha um dia maravilhoso. São bem-vindos, John. Você também tem um grande dia pela frente. Aula 24. Tem alguma atividade extracurricular? Olá, Ana. Tem alguma atividade extracurricular? Sim, participo no coro escolar e no clube de debates. Isso é maravilhoso. Cantar e debater pode ser emocionante. Vêm aí desempenhos ou competições? Temos um concerto coro no próximo mês e um torneio de debate na próxima semana. Boa sorte com o seu concerto e torneio. Alguma música específica que vai tocar? Vamos apresentar uma mistura de músicas pop e clássicas no concerto do coro. Parece um repertório diverso. Algum tema de debate que goste de discutir? Gosto de debater temas relacionados com questões sociais e eventos da atualidade. As questões sociais e os eventos atuais fornecem material de debate interessante. Outras atividades extracurriculares em que estás envolvido? Participei também no Clube de Dramaturgia Escolar e no Clube dos Serviços Comunitários. Clube de drama e serviço comunitário são atividades valiosas. Alguma próxima peça de teatro ou projetos comunitários? Estamos a preparar-nos para uma brincadeira escolar no próximo mês e vamos fazer voluntariado num abrigo local na próxima semana. Isso é fantástico. Parta uma perna com a brincadeira e desfrute de voluntariado. Algum objetivo pessoal que tenha nas tuas atividades extracurriculares? O meu objetivo é melhorar as minhas capacidades de canto e tornar-me num debate mais eficaz. A melhoria contínua é admirável. Continue a perseguir os seus objetivos. Alguma reflexão final sobre atividades extracurriculares? Proporcionam oportunidades de crescimento pessoal e de criação de novos amigos. Concordo. As atividades extracurriculares podem ser experiências enriquecedoras. Tenha um tempo fantástico com as suas atividades, Ana. Obrigado, John. Agradeço, tenha um dia maravilhoso. Vocês também, Ana. Cuide e desfrute das tuas atividades extracurriculares. Lição 25. Ouve música enquanto estuda. Olá, Ana. Ouve música enquanto estuda. Não, prefiro estudar em silêncio. Estudar em silêncio pode ajudar com o foco. Alguma razão específica para o preferir? A música pode distrair para mim, por isso acho o silêncio mais propício à aprendizagem. Isso faz sentido. O silêncio pode criar um ambiente calmo. Algum outro hábito de estudo ou preferências que tenha? Gosto de ter um espaço de estudo limpo e organizado. Um espaço de estudo limpo e organizado pode promover a eficiência. Alguma matéria em particular que ache mais fácil de estudar? Acho mais fácil estudar assuntos como a matemática e a ciência. A matemática e a ciência exigem foco e pensamento lógico. Alguma estratégia que utiliza para se manter focada enquanto estuda? Parto as minhas sessões de estudo em pedaços mais pequenos e faço pequenas pausas pelo meio. Quebrar as sessões de estudo e fazer pausas pode impedir o burnout. Alguma ferramenta ou recursos de estudo favoritos? Acho que tutoriais e cartões de memória online são úteis para estudar. Tutoriais e cartões de memória online são ótimos auxiliares de estudo. Alguma dica para um estudo eficaz? Encontre uma rotina de estudo que funcione para si e elimine as distrações.
Ter uma rotina de estudo e minimizar as distrações são fundamentais. Alguma outra atividade que considera útil para a aprendizagem? Acho benéfico resumir a informação e ensiná-la a outra pessoa. Sintetizar e ensinar ajudam a reforçar a compreensão. Alguma reflexão final sobre estudar? É importante encontrar o que funciona melhor para si e mantenha-se consistente. Concordo. Obrigado por partilhar as suas ideias, Ana. A melhor sorte com os teus estudos. São bem-vindos, John. Agradeço, boa sorte para você também. Lição 26. Como se descontraiu ao fim de um longo dia. Olá, Ana. Como é que se descontraiu ao fim de um longo dia? Descontrai-me ao ler um livro ou a ver um filme. Ler e ver filmes são excelentes formas de relaxar. Algum género favorito de livros ou géneros de cinema? Gosto muito de livros de fantasia e de filmes de ação. Livros de fantasia e filmes de ação podem ser emocionantes. Algum livro ou filme específico que recomende? As séries O Senhor dos Anéis e os filmes Os Vingadores são fantásticos. O Senhor dos Anéis e Os Vingadores são escolhas populares. Alguma outra atividade que você faça para relaxar? Gosto também de fazer caminhadas na natureza e ouvir música. Passeios na natureza e música podem ser calmantes. Algum sítio favorito para as suas caminhadas? Gosto de caminhar no parque próximo ou ao longo da praia. Andar na natureza é refrescante. Algum género musical ou artista favorito? Gosto de música pop e Taylor Swift é um dos meus artistas favoritos. A música pop é cativante e Taylor Swift é talentosa. Alguma outra forma que goste de descontrair? Acho que fazer yoga ou praticar meditação ajuda-me a relaxar. O yoga e a meditação promovem a calma. Alguma poses de yoga ou técnicas de meditação específicas que recomende? A pose de crianças no yoga e a respiração consciente na meditação são úteis. A pose das crianças e a respiração consciente são ótimas técnicas. Alguma reflexão final sobre o desenrolar? É importante encontrar atividades que te tragam alegria e ajudem a destresse. Concordo. Obrigado por partilhar, Ana. Tenha um tempo tranquilo a desenrolar. São bem-vindos, John. Agradeço, aproveite também o seu tempo de relaxamento. Lição 27. Já viu algum bom filme ultimamente? Olá, Ana. Já viu algum bom filme ultimamente? Sim, tenho. Vi um filme de comédia chamado A Grande Viagem. The Big Trip soa divertido. Ajudas os seus pais com tarefas em casa? Sim, ajudo com tarefas como colocar a mesa e limpar o meu quarto. Isso é responsável da sua parte. Alguma outra tarefa que você ajude? Também ajudo na lavagem da louça e na tira do lixo. Lavar a louça e tirar o lixo são tarefas importantes. Alguma estratégia que utiliza para tornar as tarefas mais agradáveis? Ouço música ou podcasts enquanto faço tarefas para os tornar mais agradáveis. A música e os podcasts podem tornar as tarefas mais divertidas. Algum género ou podcast favoritos que escutem? Gosto de música pop e ouço um podcast sobre os verdadeiros mistérios do crime. A música pop é cativante, e os verdadeiros mistérios do crime podem ser intrigantes. Alguma dica para manter uma sala limpa e organizada?
Faço do hábito arrumar o meu quarto todos os dias e colocar coisas nos lugares que lhes são designados. Manter uma rotina diária de arrumação é útil a alguma recompensa ou incentivo que os seus pais lhe dão por ajudar nas tarefas? Por vezes, os meus pais dão-me tempo extra livre ou tratam-me com a minha sobremesa favorita. Os tempos extra livres e as sobremesas favoritas são grandes incentivos. Alguma reflexão final sobre ajudar com tarefas de trabalho? É importante contribuir para o agregado familiar e trabalhar em família. Concordo. Obrigado por partilhar, Ana. Divirta-se com o seu filme e as suas tarefas. São bem-vindos, John. Agradeço, tenha um dia fantástico. Lição 28. Ouvi o voluntário no abrigo local de animais aos fins de semana. Olá, Ana. Ouviu ser voluntário no abrigo local de animais aos fins de semana. Isso é ótimo. Sim, gosto de ajudar no abrigo. Está envolvido em algum trabalho voluntário? Atualmente, não estou envolvido em nenhum trabalho voluntário. Mas estou interessado em saber mais sobre a sua experiência. O voluntariado no abrigo do animal permite-me cuidar e passar tempo com os animais. É gratificante. Isso parece gratificante. Como começou com o voluntariado no abrigo? Cheguei ao abrigo e manifestei o meu interesse pelo voluntariado. Eles acolheram-me e deram formação. É maravilhoso que estivessem abertos a voluntários. Que tipo de tarefas faz no abrigo? Ajudo na alimentação, na limpeza dos recintos dos animais e, por vezes, ajudo com eventos de adoção. Alimentação, limpeza e assistência em adoções são tarefas importantes. Alguma experiência memorável ou histórias de animais que possa partilhar? Havia um cachorro que ajudei a cuidar, e vê-lo encontrar uma casa amorosa trouxe-me alegria. Isso deve ter sido desolador. Algum plano para o futuro trabalho voluntário ou outras causas pelas quais você é apaixonado? Estou a pensar em fazer voluntariado numa organização ambiental local. Quero contribuir para a preservação da natureza. É uma grande causa. A preservação da natureza é importante. Algum conselho para alguém interessado em voluntariado? Encontre uma organização ou causa que se alinhe com os seus interesses e entre em contacto com eles. O voluntariado pode fazer a Conselhos diferença. sábios. Obrigado por partilhar, Ana. Continuem o grande trabalho no abrigo do animal. São bem-vindos, John. Agradeço. Se alguma vez quiser juntar-se a mim no abrigo, deixe-me saber. Vou ter isso em mente. Adeus, Ana. Lição 29. As noites são a minha hora favorita do dia. Olá, Ana. Ouvi você aproveitar as noites em que você pode relaxar e passar tempo com a família. Isso soa adorável. Sim, as noites são a minha hora preferida do dia. E quanto a si, John? Qual é a sua hora favorita do dia? Também gosto das noites em que posso descontrair e passar tempo de qualidade com os meus entes queridos. Passar tempo com entes queridos é precioso. Que atividades costuma fazer durante o seu tempo de relaxamento noturno? Muitas vezes temos jantares em família, vemos filmes juntos, ou simplesmente temos conversas. Jantares em família e noites de cinema são deliciosos. Algum filme favorito que goste de ver com a sua família? Gozamos de uma variedade de filmes, mas as comédias e os filmes de aventura são sempre um sucesso. As comédias e os filmes de aventura são ótimas escolhas para entretenimento familiar. O que torna as noites especiais para si? O ambiente tranquilo e a oportunidade de estabelecer laços com a minha família fazem com que as noites sejam especiais para mim. Concordo. A calma e a ligação ao fim da tarde não têm preço.
Alguma outra razão para gostar de noites? Acho que as noites proporcionam um bom equilíbrio entre a acorda depois de um dia de trabalho e a preparação para uma boa noite de sono. É verdade, as noites podem ser um tempo de transição. Alguns rituais ou hábitos que tenha durante a sua noite de relaxamento? Gosto de ler um livro ou ouvir música calmante antes de me deitar. Ajuda-me a descontrair e a relaxar. Ler e ouvir música são formas maravilhosas de descontrair. Algum pensamento final sobre a sua hora favorita do dia? É importante acarinhar e aproveitar ao máximo o tempo que temos com os nossos entes queridos, especialmente durante as noites. Absolutamente. Obrigado por partilhar, John. Aproveite o seu relaxamento noturno e o tempo em família. Vocês são bem-vindos, Ana. Agradeço, tenham um fim de tarde fantástico com a sua família também. Lição 30. Ouvi exercitar 3 vezes por semana no ginásio. Olá, Ana. Ouviu fazer exercício 3 vezes por semana no ginásio. Isso é impressionante. Sim, tento manter-me ativo. Com que frequência se exercita, John? Também faço exercício 3 vezes por semana. Ajuda-me a manter-se em forma e saudável. Isso é ótimo. Que tipo de exercícios costuma fazer no ginásio? Faço uma combinação de exercícios cardio como correr na passadeira e treino de força com pesos. O cardio e o treino de força são importantes para a aptidão física geral. Algum objetivo específico que tem com os seus treinos? O meu principal objetivo é melhorar a minha resistência e construir força muscular. Resistência e força muscular são objetivos fantásticos. Tem dicas para se manter motivado a fazer exercício regularmente? Definir objetivos específicos, encontrar uma rotina de exercício que goste, e ter um amigo de treino ajuda-me a ficar motivado. Estas são dicas úteis. Ter um companheiro de treino pode fornecer responsabilização. Alguma outra atividade que faça para se manter ativo além do ginásio? Gosto de atividades ao ar livre como caminhadas e praticar desporto com amigos. As atividades ao ar livre são uma maneira divertida de se manter ativo. Algum local favorito para caminhadas ou desporto que goste de jogar? Há um trilho próximo que eu gosto de caminhar, e gosto de jogar basquete com os meus amigos. Caminhadas e basquetebol soam emocionantes. Alguma reflexão final sobre exercício físico e manter-se ativo? É importante encontrar atividades de que goste e fazer do exercício uma parte regular da sua rotina para um estilo de vida mais saudável. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar, John. Acompanhe o excelente trabalho com os seus treinos. Vocês são bem-vindos, Ana. Agradeço, mantenha-se ativo e tenha um dia fantástico.